Agora na Unesp FM Interação Comunitária. Os eventos e as informações importantes para a cidade você confere agora. Interação Comunitária. Apresentação Wagner Silvestre. Opa! A partir de agora, pela Rádio Unesp FM, programa Interação Comunitária. Novamente juntos com vocês, estão sempre sintonizados aí na 105,7. Programa Interação Comunitária desta quinta-feira, nós temos o prazer de bater um papo com o Vanderlei, da ONG Periferia Legal da cidade Meridota. É isso aí, a cidade Meridota sempre aí ativa e atuante, participando junto com o programa Interação Comunitária. Faz muito tempo, hein? E o Vanderlei fazendo companhia pra gente, e essa parceria aí que vai muito longe, se Deus quiser. E também vamos bater um papo com o Irineu, que é representante do grupo indígena, né, que participou da Semana da Cultural Indígena que aconteceu na estação ferroviária aí, do dia 12 ao dia 15 de abril, né? Lembrando que o dia 19 de abril é dia do índio. Abrindo o programa Interação Comunitária desta quinta-feira, vamos com o grupo Revelação. Unesp FM 105,7. Diferente de todos que amei, nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim, e eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Procuro um amor que seja bom pra mim, que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim, e eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Segredos foi a música
tocada pelo Grupo Revelação, abrindo o programa Interação Comunitária desta quinta-feira. Dando sequência à programação, vamos ouvir então as entrevistas realizadas com Vanderlei da ONG Periferia Legal e também com Irineu, da Associação Cultural Indígena. No Interação Comunitária, entrevista. Muito bem, Interação Comunitária desta quinta-feira, nós vamos bater um papo com o Vanderlei, que é da ONG da Periferia Legal, da cidade Meridota, e ele vai falar um pouco sobre a história da ONG e também as atividades que vêm sendo desenvolvidas para a nossa comunidade. Vanderlei, muito obrigado pela sua entrevista. Vamos falar um pouco sobre a história da ONG Periferia Legal. A ONG Periferia Legal, ela surge em 1999, naquela região do Meridota, Beija-Flor, onde nós iniciamos um trabalho voltado para crianças, jovens e adultos, até mesmo em virtude da gente morar naquela região e ver que havia um problema muito grave social, ou seja, drogas, criminalidade, Então a gente, como morador do bairro, a gente queria melhorar para toda a população, para nós mesmos, inclusive, Mas ela também não só desenvolve atividades culturais, mas também tem até escola de samba, é isso? Carnaval, como que participa a comunidade nesse? Assim, lá nós temos uma escola de samba, já tivemos lá, tem escola de samba, nós já tivemos um bloco, um bloco da Periferia Legal, onde que depois de muitos anos que o carnaval havia parado, nós somos um dos blocos que iniciamos o carnaval, Hoje, diretamente, nós só temos o nosso projeto lá de bate-lata e percussão para as crianças, E também tem aí o rodeio do Meridota, como que vem sendo desenvolvido junto com a Periferia Legal? Quanto ao rodeio, nós participamos na questão social, onde a gente procura arrecadar alimentos para doar para a comunidade carente do nosso bairro, ali daquela região. E quais são as atividades que hoje a ONG da Periferia Legal vem desenvolvendo para a comunidade, Vanderlei? Nós temos várias atividades que são desenvolvidas naquela região do Meridota, Inclusive, nós estamos procurando parceria para desenvolver mais, atender mais pessoas em outros bairros. Hoje, atualmente, nós temos lá defesa pessoal para mulheres, Nós temos aula de pilates, Nós temos judô, capoeira e luta olímpica. A luta olímpica, inclusive, nós temos 11 atletas que são para alto rendimento, E essas atividades geralmente acontecem nos finais de semana, durante a semana, quais são os dias? A defesa pessoal para mulheres é de segunda e sexta-feira, das 18h30 às 8 horas, Pilates é das 8 horas da manhã às 9. Capoeira é de terça e quinta-feira, das 14 às 18, Judô, nós temos na parte da manhã e na parte da tarde, que é das 9 às 11 e das 14 às 15, E luta olímpica. Luta olímpica nós temos dois polos. Nós temos um polo que atende lá no Beija-Flor Meridota, e um outro polo que atende no Jardim Estoril, onde que é a academia para alto rendimento lá. Tá certo. Você falou em parceria, o interessado em participar com vocês, em ajudar, no desenvolvimento do trabalho de vocês lá na ONG. Quais são os contatos, Vanderlei? O contato pode ser feito comigo mesmo, no telefone 3204-2479, ou então aparecer lá na ONG, lá na rua Afonso Formente, 240, entre o Beija-Flor e o Meridota. Tá certo. Vanderlei, ainda vocês continuam tendo a parceria com a Escola da Família para atividades da comunidade nos sábados, nos finais de semana? Assim, como que anda? Então, com a questão da Escola da Família, nós temos ainda uma parceria onde nós fazemos alguns eventos voltados para o movimento hip hop lá, que nós somos um dos 10 pontos de cultura na cidade de Bauru, E sempre nós estamos fazendo algumas atividades lá, ou seja, na questão de rap, do break, grafite, levamos os MC também para trocar umas, As autoridades, nossa, o que está faltando para a nossa comunidade da cidade de Meridota? Eu falo cidade de Meridota que é um dos núcleos mais populoso, daqui da América Latina. A gente não considera um núcleo só, mas sim uma cidade de Meridota. O que está faltando lá para a nossa comunidade? Olha, na verdade, nós precisamos... a cidade é grande, o bairro é muito grande, como você bem disse, é uma cidade. Nós temos ali naquela região em torno de 60 mil habitantes, Elege alguém já, hein? Só lembrando aí, Ah, verdade, com certeza.
E com certeza teremos muitos candidatos, porque a cidade, o bairro é grande, né? Temos aí também, é lógico que temos lá quem trabalha nessa região lá, tem um vereador que é atuante naquela região, que é o Marquinhos da Diversidade, né? Desde quando ele entrou naquela região, ele sempre foi presente naquela região. Inclusive, ele é um dos organizadores do aniversário do Dezemberfest, que é aniversário do Meridota lá, né? E lá hoje, por exemplo, tem uma questão ele instalou um gabinete lá para atender a população, né? Atender as demandas do bairro e trazer para resolver o problema daquela região ali, né? Outra coisa que a gente percebe que, assim, no meu entendimento, que falta ali, seriam mais bancos, né? Certo. Até mais mercados, né? Para você ter mais opção, porque você tem 2 mercados lá, então se tivesse mais um panelão, um Carrefour, de repente, né? Então, né? Mesmo porque é uma cidade, Vanderlei, como a gente já conversou, né? Sim, e tem a outra questão também, eu falo no banco, porque nós temos somente uma casa lotérica lá, e essa casa lotérica não atende a demanda. Você vê lá, é mulher com criança, pessoa de idade, naquela fila no sol de 50, 60 metros lá. Então, são algumas coisas aí. E outra coisa também que às vezes eu vejo que falta ali, pela população, até a gente fala de uma cidade, né? Seria um mini hospital, um hospital em si, né? O UPA lá funciona bem? Como que está o UPA lá em termos de saúde? Funciona, mas nós temos o problema de médico, né? Então, eu vejo que na questão de saúde ainda, por mais que tenha uma infraestrutura bem instalada, nós não temos o material humano. Isso é um problema para aquela região, né? Tá certo. Vanderlei, e no transporte, já que nós estamos falando em termos de cidade? Importante, né? Eu acho que seria também legal a construção de uma ciclofaixa, já existe uma ciclovia, né? Porque para quem vem do bairro para a cidade é muito rápido. Ele se torna mais demorado um pouco para quem vai da cidade para o bairro, né? Então, eu acho que uma ciclovia seria legal, né? Falando na questão de mobilidade urbana, né? E mais horário de ônibus para aquela região também, né? Principalmente nos horários de pico. Nós temos aí... Não tem um conselho, desculpa interromper, um conselho que cuida dessa parte, Vanderlei? Tem um conselho de usuários, né? Eu vejo que existe essa necessidade principalmente na questão do horário de pico, né? Que é na parte da manhã, das 7 às 8h30, 9 horas, e da parte da tarde, das 5 até as 6h30, que é 7 horas. Mais ônibus, porque tem ônibus, mas ainda você vê que ele vai lotadão. Tá certo. E em termos de educação, Vanderlei, o que nós vamos falar aí na cidade de Meridota? Legal. Seria interessante também que as próprias faculdades, né, investissem naquela região. Mesmo porque tem a Anguera que é ali perto, né? Tá próximo, né, mas ela tá numa região ainda que fica, como posso dizer, não é desconfortável, ela tá um pouco distante. Descentralizada, né? Tá, porque a gente vem lá da região do Meridota, você tem que descer na rodoviária e, eu falo no nosso caso, assim, como usuários de transporte coletivo, né? Certo. Você tem que descer na rodoviária e caminhar até lá na Anguera. Porque não tem ônibus que saia do Meridota e vá até lá. Não tem. Então você... É uma sugestão então para o conselho, né? O conselho do usuário aí, né? Para facilitar a vida do pessoal. Já que é uma cidade, com certeza muita gente estará tendo intenção de fazer a universidade, né? Em Anguera, porque pelo que a gente sabe até hoje, só tem transporte direto para a Unesp, né? Nem acho que para IT tem? Não tem. Direto assim, de bairro a bairro não tem, né? Então, se você, lá na questão da IT, para você ir num ônibus direto, você tem que sair lá do Meridota e ir até a Santa Luzia na caminhada. Agora, também seria interessante que as próprias faculdades investissem lá naquela região, né? Porque nós estamos falando de uma cidade, né? Sim, para facilitar a vida de todos. Polo, né? Pelo menos, para atender aquela população na questão de educação. Será que eles educação. descobriram ainda a importância do Meridota até hoje, de tantos anos? Há quantos anos tem o Meridota hoje? O Meridota completou 25 anos. Então já era a hora dos nossos empresários aí despertar um pouco, né, o interesse para a cidade também, né? Sim, precisamos, né? Quanto mais investimento tiver naquela região, que nem agora nós já temos lá o Distrito 4, né, que é dentro do bairro praticamente, né? Então isso vai mexer muito, muito com a economia local, né? Fora do o comércio também local, que ele é bem, forte, né? É forte, bem ativo, né? E eu mesmo compro
tudo lá, né? Eu não venho para a cidade porque a gente, como bairrista, eu gosto de valorizar o que tem lá no bairro, né? Só vem na cidade para trabalhar, né? É verdade. Se pudesse, trabalhava por lá mesmo. Tá certo. Interação comunitária sempre ativa e presente nas atividades da nossa comunidade. E aí, um parceirão também junto com a ONG da Periferia Legal. Desde quando eu comecei a fazer o programa, a gente sempre aí tá batendo um papo com o Vanderlei. Vanderlei, se quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite, a entrevista aí, e por ter a oportunidade de divulgar o trabalho que a gente faz naquela região do Meridota lá, Beija-Flor, enfim, para leste lá, né? E falar que para quem não estiver nos ouvindo, que entre em contato, porque nós temos muitas atividades que nós vamos desenvolvendo naquela região. E o mais importante, é gratuito, nós não cobramos nada, né? Então, tanto a aula de defesa pessoal, a aula de pilates, o judô, a capoeira e a luta olímpica, são atividades gratuitas, né? A questão de capoeira também, nós estamos trabalhando lá no CSU, também é gratuito, e no CEL também. Tá certo. Né? Então tá aí, bateu um papo com o Vanderlei da ONG Periferia Legal, da cidade chamada Meridota, né? E participando do programa Interação Comunitária desta quinta-feira. Interação comunitária sempre na prestação de serviço para a nossa comunidade. Na Unesp FM, Interação Comunitária. No Interação Comunitária, entrevista. Na Interação Comunitária desta quinta-feira, nós temos o prazer de apresentar para a nossa comunidade a Semana Cultural Indígena na Estação Ferroviária. Lembrando que o dia 19 de abril é comemorado aí o Dia do Índio. Eu tenho o prazer de bater um papo com o Irineu, e o Irineu faz parte da comunidade indígena, e ele vai falar um pouco sobre a importância dessa apresentação, da semana em si, que aconteceu no último dia 13 na cidade de Bauru. Irineu, muito obrigado pela sua entrevista. Fala pra gente de Interação Comunitária, dessa apresentação da Semana Cultural Indígena que aconteceu no último dia 13 na cidade de Bauru. Então, essa Semana Cultural é um evento que a Associação Renascer em Apoio à Cultura Indígena, Araci, conhecido como Araci, né? Ela vem trazer para Bauru, porque Bauru não tem uma cultura assim de uma entidade fazer eventos cultural na questão indígena, temáticas indígenas. Então, a Araci é o primeiro evento, né, do mês de abril, né, que a Araci está trazendo para Bauru. Mas a Araci, ela faz uma chamada, uma pergunta para a sociedade. Vamos comemorar o dia 19 de abril de uma maneira diferente. Por que comemorar o 19 de abril de uma maneira diferente? Porque o dia do índio são todos os dias. E o dia 19, deixar esse dia para um dia da reflexão sobre a questão indígena. O que está acontecendo com os indígenas hoje, né? Para passar para a sociedade as dificuldades dos indígenas, o indígena urbano que não é reconhecido pelo governo. Então, é uma forma de trazer essa reflexão nessa temática. E trazer para as crianças, para a sociedade em si, para estar refletindo sobre essa questão, né? Falando em sociedade, qual a participação hoje do grupo indígena dentro do contexto social? O grupo indígena hoje ele é dividido diante do governo. Eu posso citar eu sou um indígena do contexto urbano. É uma palavra nova que está surgindo, porque a gente está correndo atrás do reconhecimento dos indígenas urbanos. E tem o indígena que vive dentro das comunidades. É uma outra realidade, uma outra maneira de ser, uma outra maneira de viver. Então, são essas duas vertentes. Mas aquele que sai de dentro da sua comunidade, vem para a cidade trabalhar, ter uma vida melhor, ele não deixa de ser indígena, mas ele continua com a mesma identidade, com o jeito de ser. Ele continua a ser o indígena. E parece que há um preconceito. O governo não reconhece esse indígena e a sociedade em si tem esse preconceito de que está na cidade não é mais índio, né? Então, a gente vem trazer esse trabalho aí para desmistificar isso aí, que o indígena, mesmo estando na cidade, ele continuou sendo índio. Tá certo. Irineu, houve muitas mudanças. Você acabou de falar que alguns indígenas vieram para a cidade, vieram estudar, vieram trabalhar. E as aldeias, como que ficaram nesse contexto?
Olha, é um processo histórico, são 5 séculos de história. Então, isso começa lá atrás com a diminuição das terras dos povos indígenas, né? Para a criação de gado, a plantação de café, cana. E isso fez com que as terras indígenas diminuíssem. E as terras diminuindo, logicamente que a população indígena aumentou, cresceu. E muitos foram, ou quem não se adaptaram a esse novo sistema de trabalhar nas fazendas, como semi-escravo, né? Ou foram para dentro mais da mata, foram para a Amazônia, para o fundo da Amazônia, ou esse que próximo ao centro urbano foram para o centro urbano, né? Foi trabalhar no centro urbano. Só que isso vem acontecendo muito tempo, essa diminuição de terra, e está acontecendo algo que os povos indígenas estão lutando, tanto os da comunidade quanto os urbanos, sobre a questão da PEC, né, que é essa demarcação de terra que pode mudar totalmente, né? Algo que já foi aprovado, que está por lei, essa demarcação de terra. Isso pode vir mudar e pode vir prejudicar essas demarcações que estão por vir. Porque as demarcações de terra de 1988, que é da Constituição de 1988, eram para ser demarcadas em 5 anos. Agora já faz 23 anos e a gente está na luta para que essas terras sejam demarcadas. É um direito do indígena, é o direito dele, então ele precisa disso. Mas é uma batalha ferrada, uma batalha grande aí para conseguir isso, porque os indígenas estão lutando com os donos da terra, dos grandes agricultores, né, do grande agronegócio, então é uma luta meio que dura. Com essa participação do grupo indígena no contexto social, não perdeu um pouco a identidade? Olha, quando dentro da reserva, eles têm o costume deles, o hábito deles, né? Tem a cultura deles, o dia a dia deles, o cotidiano deles. A partir desse momento, quando ele vem para a cidade, muda muita coisa sim, porque é uma outra cultura. Eu falo que é uma cultura do relógio, porque ele vai ter horário para acordar, ele vai ter que ter o café da manhã cedo, ir pegar o ônibus, ter horário para almoçar, horário para tomar o café da tarde, horário para jantar, horário para dormir. Então, uma realidade totalmente diferente daquilo que ele está acostumado, né? Porque ele tem a sua plantação ali, ele cuida da sua plantação dentro da comunidade, e na cidade vai ser diferente, porque ele vai ter que se adequar a essa nova realidade dele. Tem uma grande mudança, sim. Entendeu? Também há automaticamente, o indígena participando do contexto social, participando da cidade, vindo trabalhar, estudar na cidade, ele vai ter outra interatividade com a comunidade. E automaticamente pode vir aí nascer os filhos que não sejam indígena puro. E como vocês têm a intenção de trabalhar com isso? Então, eu como professor e preocupado com o meu povo, com a história do meu povo, eu fiz um trabalho chamado Mito de Origem do Povo Terena, que é uma história de como surgiu os povos segundo a tradição terena, e repassar isso para os filhos dos indígenas da comunidade, também para os filhos dos indígenas que moram na cidade, do contexto urbano, para que eles lembrem dessa história e não esqueçam dessa história. Agora, nessa questão termos burocrática, pode ser que mude muita coisa. Aquele direito que eu tenho, como se tem uma ligação direta com a aldeia, talvez o meu filho ainda tenha, mas talvez o filho do meu filho, isso aí pode ser que perca. Mas eu quero deixar claro que ele não esqueça a origem dele, que ele possa lembrar que ele é filho de indígena e ele tem uma história para contar. Certo. E aquela história, sempre o indígena participando das atividades dele na aldeia, de caçar, essas coisas todas. Então, a tendência é ir acabando isso. Então, a professora tem uma preocupação com isso? Olha, tem uma palavra que eu tenho falado nas palestras que chama interculturalidade. A interculturalidade, ela é inevitável. Então, ela chegou. É um contexto histórico também. Quando os europeus chegaram trazendo a sua bagagem, a sua cultura, e tinha aqui a cultura indígena, então houve uma fusão. Só que não houve um respeito na cultura indígena, né? Então, essa fusão que teve, essa interculturalidade, que é inevitável, que trouxe o celular, que trouxe o carro, que trouxe o avião, que trouxe a moto, que trouxe o computador, isso aí é bom para a comunidade, né? Foi a tecnologia, usar a tecnologia a favor da cultura, a tecnologia a favor da cultura, mas que não deixa a sua identidade morrer. Então, os professores, né, lá, as lideranças, eles trabalham de uma forma para que isso que a tecnologia não venha atrapalhar a cultura. Ela é boa, sim, que vem para ajudar, vem.
mas desde que não percam a sua identidade. Tá certo, Interação Comunitária, batendo um papo aí com o Irineu, que faz parte, né, da apresentação da Semana Cultural Indígena que aconteceu na cidade de Bauru. Irineu, para finalizar a nossa entrevista, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, a Rádio Unesp Interação Comunitária está sempre à sua disposição, pois não? Eu só queria agradecer essa oportunidade de estar falando sobre a questão indígena, que em Bauru tem Araci, cultura indígena, trabalhando, né, levando a difusão da cultura dos povos indígenas do Brasil, trazendo um pouquinho do conhecimento que a gente tem para a sociedade. Aquele que quiser uma informação, quiser ler um livro, a gente inaugurou uma biblioteca aqui, a Biblioteca Cochimoneti, que é uma biblioteca que hoje a gente tem de campanha, de instituições que doaram o livro para a gente, de 200 livros só com temática indígena. Temos aqui mais ou menos umas 15, 20 etnias, para alguma coisa para falar. Se alguém quiser vir, né, é só entrar no nosso blog, araciblogspot.com.br, pegar o contato ali, mandar um e-mail para a gente, que eu venho aqui, venho atender, a gente vem conversar. Tem outros professores junto, o Márcio Coelho, que é um indigenista, que trabalhou muito tempo, 10 anos com os indígenas, né? Tem o Amarildo, que é da Secretaria da Educação, que está dando um apoio para a gente. A gente está fazendo um curso de capacitação com os professores da rede municipal na questão indígena. Então, pessoal, a própria Secretaria de Cultura, que está dando um apoio grande, porque cedeu o espaço para a gente na estação ferroviária. Então, é um início, é uma semente que está sendo plantada, e quem quiser saber um pouco mais, os amantes da cultura terena, os leitores que gostam de ler sobre a questão indígena, pode vir aqui na Araci, que a gente vai ter uma biblioteca simples, mas uma biblioteca que tem a temática indígena para ensinar alguns povos do Brasil, indígenas do Brasil, para quem quer aprender o mundo indígena através dos livros. Tá certo, a Interação Comunitária acabou de bater um papo então com o Irineu, que representa, né, o pessoal da cultura indígena na cidade de Bauru. Muito obrigado pela sua entrevista, Irineu. Eu que agradeço essa oportunidade. Tá certo, Irineu aí participando do Interação Comunitária. Programa Interação Comunitária pela Rádio Unesp FM, sempre na prestação de serviço para a nossa comunidade. Interação Comunitária. Finalizando o programa Interação Comunitária desta quinta-feira, agradecemos aí a participação dos nossos entrevistados, que foi o Vanderlei da ONG Periferia Legal do Meridota, o Irineu, que participou da Semana Cultural Indígena, que aconteceu na Estação Ferroviária do dia 13 de abril até o dia 15, né, comemorando a Semana Cultural Indígena, tá certo? Lembrando que dia 19 de abril é o Dia do Índio. Se é Dia do Índio, vamos finalizar então com Jorge Benjor. Interação Comunitária. Gés, Cariris, Carajás, Tucanos, Caraíbas, Panos, Iambiquaras, Tupis, Bororós, Guaranis, Caiova, Yandeva, Mbruia, Yanomai, Uaura, Yamaiura, Yaolapiti, Fuiá, Tixical, Tixucaramãe, Choclém, Xicrim, Crahó, Rancoreca Mecra, Suiá. Curumim chama Cunhatã que eu vou contar. Cunhatã chama Curumim que eu vou contar. Curumim, Cunhatã, Curumim. Antes que os homens aqui pisassem nas ricas e férteis terras brasileiras, criaram povoadas e amadas por milhões de índios, reais donos felizes da terra do pau-brasil. Pois todo dia, toda hora, era dia de índio. Pois todo dia, toda hora, era dia de índio. Mas agora ele só tem um dia 19 de abril. Mas agora ele só tem um dia 19 de abril. Amante da pureza e da natureza, eles são de verdade incapazes de maltratarem as fêmeas ou de poluir o rio, o céu e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Pois na sua história o índio é o exemplo mais puro, mais perfeito, mais belo
junto da harmonia, da fraternidade, da alegria de viver. Jorge Benjor, todo dia é dia de índio. Foi a música finalizando o programa Interação Comunitária desta quinta-feira. Vamos ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo descanso e semana que vem estaremos de volta com mais um programa Interação Comunitária. O programa Interação foi apresentado por mim, Wagner Silvestre. Estaremos sempre junto com vocês através da Rádio Unesp FM. Desejo a todos um ótimo final de semana e até. A Unesp FM apresentou Interação Comunitária. Jornalista responsável Cleide Portes. Apresentação Wagner Silvestre.